Aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Você pode aplaudir esse nome mais forte. Ele é o motivo da nossa alegria e é por Ele que nós estamos aqui nessa manhã. Aleluia. Vamos declarar por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Aplauda porque Ele é digno. Só o Senhor é digno. Aleluia. Para o teu louvor. Busco tua presença. Busco tua presença. Renovo minha fé. Encontro forças para ficar de pé. Eu cantarei por tudo que tu és. Tu és a minha paz, o meu consolo. És a minha rocha, o meu socorro. És a minha força, alegria pra viver. Eu cantarei por tudo que tu és. Nós te adoramos, Senhor, em toda a terra, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome. Aleluia. Nasce um novo dia, som de melodias. Brota em meu coração pra o teu louvor. Busco tua presença, renovo minha fé. Encontro forças pra ficar de pé. Eu cantarei por
Tome sua Bíblia, levante a mais alto que você puder. Vamos dizer juntos, vamos proclamar o poder da palavra, vamos dizer: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, declaramos o poder transformador da Tua palavra. Senhor, que nesta manhã, mais uma vez, ela nos edifique, nos console, nos exorte. Senhor, que a Tua palavra seja tão viva. Conceda ao pregador graça, conceda-lhe sabedoria, conceda-lhe acima de tudo, ó Pai, unção, para que a vontade do Senhor seja conhecida dos Teus filhos. Senhor, que esta seja uma manhã de salvação, de reconciliações, mas uma manhã que possa trazer alegria ao coração do Senhor, em Teu precioso nome. Amém. Vamos assentar, queridos. Eu queria que você desse uma olhadinha na pessoa que está aí perto de você. Dê uma olhadinha para ela. Você já sabe o nome dela, porque você perguntou o nome. Mas é tão importante você poder saber, de uma forma bem clara, bem objetiva, quem é essa pessoa que está aí. A igreja de Jesus é magnífica. Nada é mais glorioso sobre a face da terra do que a igreja do Senhor. A palavra diz: Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Cristo amou a igreja. A igreja não é esse prédio. Não é pecado você chamar esse prédio de igreja. A igreja é formada de pedras vivas. Igreja são pessoas, gente como você. Igreja. Mas para você compreender isso, nós vamos conhecer um pouquinho, um momento de culto, também o que acontecia. Ou seja, nós temos as nossas reuniões e nós vamos encontrar Jesus em vários momentos, celebrando reuniões também, de uma maneira tão informal. E eu queria que você abrisse comigo e nós vamos conhecer um pouco, vamos falar um pouco hoje exatamente sobre essa realidade. Vamos como que tirar um retrato da igreja. Faça assim, como se fosse a máquina. Todo mundo tem máquina fotográfica hoje no celular. Mas faça assim, tira um retrato. Vamos tirar? Clique, 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 clique. Olha para o seu irmão e fala: sorria. Sim, isso. Vamos tirar um retrato da igreja. O retrato da igreja não é você tirar o retrato das paredes. É o retrato das pessoas. E o que acontecia? Nós vamos ver um texto que serve para nós de um modelo, para nós entendermos o que é a igreja. Porque nós vivemos assim numa época de tanta despersonalização, de massificação. A igreja é o lugar onde pulsa vida. Sabe, a vida pulsa na igreja. E nós vamos tirar esse retrato. Vamos tirar de novo para ficar bem forte. Vamos tirar um retrato. João capítulo 12. João capítulo 12. Os 8 primeiros versículos de João 12. Se perto de você alguém está sem a Bíblia, ofereça a sua. Em casa as pessoas devem apanhar suas Bíblias também. João capítulo 12 diz: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele,
não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Esse texto foi escrito também por Marcos. Marcos recebeu de Pedro, porque Marcos não foi um dos discípulos de Jesus. Pedro foi. E Pedro passou para Marcos algumas outras coisas que aconteceram nesse momento que não estão escritas aqui. Então vamos ler como Marcos descreve. Marcos capítulo 14. Marcos 14, a partir do versículo 3. Marcos 14, verso 3 diz: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Vamos voltar lá para João 12. Jesus está participando de um momento de gratidão, um momento de ações de graças, como se fosse um culto. E diz aqui o texto, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. A primeira coisa que nós encontramos, nesse retratinho que você tirou, tira o retratinho de novo do seu irmão, Tiff. Tirou um retrato dele. Por quê? A igreja é o lugar dos que morrem e ressuscitam. Olha para mim. Ontem, exatamente ontem, dia 19 de maio, foi o dia que eu ressuscitei, em 1966. O dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor, o dia que eu nasci de novo. Fazer parte da igreja é muito mais do que ter o nome no rol de membros da igreja. A igreja é esse lugar dos que morrem e ressuscitam. Naquele banquete estava Lázaro. E você conhece tão bem a história de Lázaro. Lázaro tinha morrido, tinha sido sepultado, ficou 4 dias dentro do túmulo. Jesus o ressuscitou e ele estava presente. Se nós também trouxermos essa realidade para o nosso dia a dia, eu, você, a igreja formada exclusivamente por pessoas que passaram por essa experiência tão radical, tão profunda, tão milagrosa, chamada um novo nascimento ou a ressurreição. Lázaro, ele estivera morto, sepultado, necrosado, mas agora ele estava o quê? Vivo. Ele sentou-se à mesa, com alegria desfrutava daquela festa. Lázaro era esse testemunho vivo, inquestionável, da intervenção divina, sobrenatural do poder de Jesus, que rompe todos os limites das impossibilidades humanas. Não existe milagre mais glorioso do que este, da ressurreição. É mais do que fazer um paralítico andar, um cego ver. Porque traz vida. Você, querido, quando você olha o seu histórico, aquele dia, quando você se entregou ao Senhor, esse retrato que você tirou há pouco de alguém ao seu lado, era como as pessoas começaram a ir para Betânia, não apenas só para ver Jesus,
Mas as pessoas iam também para Betânia porque queriam ver Lázaro, queriam conversar com ele, queriam tocar nele, queriam cheirá-lo. Por quê? Antes havia anunciado até, quando Jesus disse eu vou, eles falaram não, não vai não, porque ele já cheira mal. Mas agora estava Lázaro ali, cheio de vida, o coração pulsando, os olhos cheios daquele brilho da vida que o Senhor traz. Agora, Jesus estava ali. Jesus foi o agente da ressurreição dele. E o objeto que estava ali, o Lázaro, que era exatamente agora cheio de ações de graças. As pessoas chegam, a vida. O que Jesus veio trazer foi vida. Jesus não veio fazer as pessoas mudarem de religião. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele escreve dizendo, Paulo escreve, ele vos deu vida, estando vós mortas em vossos delitos, em vossos pecados. Ou seja, a pessoa que vem para Jesus, ele não muda de religião, não é um carimbo que ele passa a ter na sua história, ele passa a receber e passa a ter realmente essa vida, porque Jesus Cristo veio trazer vida. Ele afirmou dizendo que Satanás veio para matar, para roubar, para destruir. Ele define a sua missão dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida é aquela proposta tão central, ou seja, tudo que a palavra do Senhor diz é exatamente que ele veio trazer vida. E ele mesmo disse, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Ele veio trazer essa vida eterna, abundante. Ele veio trazer vida ao ponto de permitir que do coração da pessoa fluíssem realmente rios, rios e rios, rios de águas vivas. Antes, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos pessoas insensíveis. Não reagimos de forma alguma ao chamado de Deus. Não ouvimos a palavra de Deus. Não conseguimos contemplar o amor do Senhor. Antes éramos pessoas que não tinham apetite espiritual. O outro não tem apetite. Mas quando você veio para o Senhor, recebeu vida, como que é tão diferente? Mas essa diferença, a igreja é lugar dos que morrem e ressuscitam. Abra comigo, e eu quero que você acompanhe agora. Vamos começar lendo Efésios capítulo 2. Os 2 primeiros versos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olhe para mim. Não existe morto mais morto do que o outro. Na minha função pastoral, eu já fui num número incontável de sepultamentos. Algumas vezes, eu olhava para aquele irmão que tinha partido para o Senhor, o corpo dele estava ali, ele já estava com o Pai, e parecia que estava dormindo. Alguns diziam assim, parece estar dormindo. Eu já fui em outros que não podia abrir o caixão, porque o caminhão passou por cima de uma forma tão terrível. Qual dos dois? Qual que seria o que estivesse? Qual dos dois estaria mais morto? Não existe morto mais morto. Muitas vezes a pessoa olha para aquela pessoa e diz assim, mas aquele ali, imagine um Adolfo Hitler da vida, com um peso de mais de 6 milhões de mortes, de coisas terríveis, e o outro, uma vida só pelo fato de estar tão longe, um pecadinho ali, um pecadinho outro. Qual dos dois estaria mais morto espiritualmente? Os dois. O que Jesus Cristo veio fazer, quando você espreme as mensagens, vai lendo, ele disse, eu vim para trazer vida, eu vim para trazer vida. Efésios 2:1 diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 5, verso 14.
Efésios 5,14 é um grito que diz, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Por isso que quando pregamos a mensagem do Evangelho, nós cremos no poder que vai trazer a vida. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios capítulo 1, verso 19 e o versículo 20. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Foi isto o que Jesus Cristo fez. Quando você lê bem explicitamente aqui em Colossenses capítulo 2, o versículo de número 13. Colossenses 2,13, a palavra diz assim, Colossenses 2, o verso 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. E a vós outros que estáveis mortos, ou seja, antes da nossa conversão, nós estávamos mortos. Morte não significa aniquilamento, morte significa separação. Separação. Morte é separação, isso que é morte. Morte não é aniquilamento, não. Eu estou vivo, eu sou um espírito, tenho uma alma, moro num corpo. A morte física acontece quando o meu espírito deixa o meu corpo. Mas o espírito é vivo. O espírito não é aniquilado. Esse corpo é pó, e ao pó ele vai voltar. Um dia vai acontecer a ressurreição e todos os vivos, os vivos serão transformados, os mortos serão ressuscitados de uma maneira tão gloriosa, e você sabe disso. Mas quando você lê aqui a palavra, e volte agora para Colossenses capítulo 3, os 4 primeiros versículos diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quantos aqui foram batizados nas águas? Você lembra o dia do seu batismo? Talvez tenha sido aqui, não sei. Mas ao momento, o batismo demonstra exatamente essa realidade da nossa identificação com Jesus. Quando você diz, eu creio em Jesus, eu tomo Jesus como meu Senhor e Salvador, naquela hora explodiu dentro de você essa realidade da vida eterna. Você creu nele, creu que quando ele morreu, você morreu com ele. Quando ele foi sepultado, você foi sepultado com ele. E quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele. Essa é a realidade que o batismo traduz, ou seja, a nossa identificação com ele. Quando nós fomos imersos nas águas, é o símbolo do sepultamento. Fomos sepultados com ele, mas logo nós emergimos. O significado qual que é? Da ressurreição. Então, nesse momento, quando você contempla essa realidade, a igreja é lugar dos que morrem e ressuscitam, como Lázaro. Mas a igreja é o lugar dos que são curados. Por isso que está escrito lá em Marcos 14, que esse evento aconteceu na casa de um homem chamado o quê? Simão o leproso. Simão leproso. Mas ele não era mais leproso. Porque se ele fosse leproso, ninguém iria na casa de um leproso. E nem tampouco o leproso podia viver dentro de casa. O leproso não podia andar livremente pelas ruas. A igreja é o lugar dos que são curados. Antes de Jesus chegar às nossas vidas, nós éramos marcados por uma doença muito forte no nosso caráter.
estávamos longe dele. Vivíamos cheios de chagas, mas ele nos curou. A lepra era uma doença tão terrível, um sinal evidente da nossa doença espiritual. Hoje, com todo o avanço da medicina, mais de 2000 anos depois desse episódio, até hoje os leprosos carregam no corpo sequelas tão terríveis da doença, marcas, manchas, situações. E por que Jesus escolheu exatamente ir na casa desse homem, Simão leproso? Podia ter ido na casa de um que tivesse tido um infarto, alguma coisa assim, mas ele queria nos mostrar que a igreja é lugar onde os doentes, todos nós, fomos curados. Ele usou exatamente a lepra com um propósito também, porque a lepra, ela separa. Ela separa. Hoje, as coisas são tão diferentes pelo avanço da medicina. Mas naquela época, os leprosos, eles eram realmente assim, separados. Eles tinham que viver longe, longe. A lepra separa. Agora, trazendo isso para um contexto de igreja nossa, quantos doentes nos relacionamentos. Quantos relacionamentos tão difíceis. Quantos vivem assim a separação do cônjuge, dos pais, dos filhos, da família, dos irmãos. Pessoas que carregam mágoas assim, tão grandes. A lepra separa. A lepra deixa a pessoa ficar também insensível. Aquelas propagandas que passam na televisão, alguém que chega com a lamparina, o fogo. O leproso não sente dor. A pessoa fica insensível. Insensível. É por isso que quando a pessoa vem para Jesus, ela começa a ter uma sensibilidade grande. Hoje, quando você peca, se você fala uma mentira, quando o telefone toca e você diz assim, diga que eu não estou, naquela hora veio uma inquietação em você. Muitas vezes as pessoas acham que são apenas aquelas coisas grandes. Pecado é pecado. Não existe mentirinha pequena, nem mentirinha grande. Não existe. Ou seja, esse homem, o leproso, ele não sente de forma alguma, é insensível, gera aquela frieza, aquela insensibilidade, a dureza no coração, aquele anestesiamento das relações. Quantas hoje pessoas são assim tão duras, tão insensíveis, porque não dói. Uma das marcas da vida é exatamente essa sensibilidade espiritual. Você percebe a vida que você tem. Infelizmente, a lepra deixa marcas. E muitas marcas assim, como que tatuagem de feridas abertas, de sinais assim, tanto de dor na vida. Marcas assim, tão terríveis que quando você olha você no espelho e olha para você hoje, você diz assim, gente, eu não sabia que eu era tão feio assim antes. Não é essa feiura do lado de fora, mas aquela feiura lá dentro, seu modo de falar, seu modo de ser, ou seja, aquela coisa assim, tão monstruosa. Agora, naquela época, as pessoas achavam que a lepra contagiava. Hoje nós sabemos que não é assim. Mas durante centenas e centenas de anos, a compreensão era essa, que havia um contágio. Ou seja, que as pessoas eram contagiadas. Se aproximasse, mas Jesus vem, nos cura, nos restaura, nos põe de pé, nos limpa, nos torna digno. Tira o retratinho do irmão que tem ao seu lado. Ele era assim. A vida dele era assim, a minha era assim. Até o dia que a vida entrou no meu coração. A terceira coisa que nós vemos na igreja.
A primeira igreja é lugar dos que morrem e ressuscitam. Em segundo lugar, a igreja é lugar dos que são curados. Em terceiro lugar, a igreja, infelizmente, também é lugar de pecadores não transformados. Você pode dizer, mas pastor, como é que é isso? Pecadores não transformados? Olha o que está escrito em João. Vamos voltar de novo para João, capítulo 12, versículo 4. João capítulo 12, versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse. Como é triste saber que na igreja existem pessoas que jamais foram transformadas. Judas, se você olhasse para o currículo dele, você ia saber, era judeu, tesoureiro, mas quando você percebe, ele não era uma pessoa convertida. Não era uma pessoa convertida. Não era. As evidências, o Senhor disse, pelos frutos é que você conhece a árvore. Você o vê apaixonado pelo dinheiro. Você percebe a vida dele, o modo dele. Quando ele está aqui, ele começa a recriminar, porque ele disse esse perfume podia ser vendido por 300 denários e dar-se aos pobres. Ele conseguiu até contabilizar qual seria o valor daquele perfume. Mas você vai encontrá-lo fazendo algo tão terrível, vendendo o Senhor Jesus pelo dízimo desses 300 denários. O vendeu por 30 moedas. Por 30. Quando você olha o fim da vida dele, como ele viveu, como ele foi confrontado, o Pedro pisou na bola de uma forma tão escancarada. Pedro disse, negou Jesus, ao ponto de ele falar, eu não sei quem é, nunca ouvi, não tem nada com ele. Mas quando ele olha Jesus lá no fundo, quando os olhares se encontram, diz o texto que Pedro saiu e chorou amargamente. O Judas, ele sentiu remorso. Há uma diferença tão grande entre o arrependimento e o remorso. O arrependimento leva a pessoa a buscar o ofendido. O arrependimento leva a pessoa a buscar aquele que lhe ofendeu. Você vai encontrar Pedro chorando, a lágrimas, ao ponto dele começar a se consumir, dizendo, achando até que não era mais digno de ser discípulo de Jesus. Já o Judas, ele simplesmente abandonou, jogou as moedas e fez algo. Ele foi e se enforcou, se suicidou. Muitas vezes você pode dizer assim, mas pastor, será que na igreja tem pessoas que não foram ainda transformadas? Tem. Pode ter. É por isso que nós não nos conformamos nunca. Ou seja, cada dia, nosso coração tem essa expectativa, uma esperança, que aqueles que ainda não tiveram realmente a vida transformada, venham experimentar a graça de experimentarem um novo nascimento, a transformação. Mas a igreja é o lugar de pessoas prontas a servir. Vamos falar juntos? A igreja é lugar de pessoas prontas a servir. Que coisa tão bonita. Quando você olha aqui, João capítulo 12, diz assim, deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia. Vamos falar? Marta servia. Existem pessoas que têm uma alegria em servir. Sabe? Servir. Estou servindo. Quando você vê Marta, onde Jesus ia, manifestava dentro dela esse dom de servir. Muitas vezes ela não conseguia pôr o limite no servir.
Porque em certa ocasião Jesus foi na casa dela, e ao invés dela aproveitar Jesus ali como a irmã dela Maria, ficar aos pés de Jesus, a Marta ficava agitada de um lado para o outro, cuidando disso e daquilo outro, e virou para Jesus e disse: Jesus, o Senhor não se importa, manda que minha irmã venha servir também. E Jesus disse: Marta, Marta, anda inquietas com muitas coisas, não se preocupe não, Marta, o que você está fazendo eu aceito, mas olha, sua irmã escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Sabe, a igreja é o lugar das pessoas servirem também. Vocês veem esses irmãos aqui tocando. Para eles tocarem, eles saem de casa, depois de dias de trabalho tão cansados, vão ensaiar, vão aprender, ensaio, para tocar. Estou aqui para servir. Você vê os nossos diáconos, esses irmãos fazem com tanta alegria, quando você olha os olhinhos dos diáconos assim, brilha, não é assim? Aquela alegria de servir. Os anfitriões em suas casas, para recebendo as células, quando ele abre a porta, lá está a casa arrumada, tudo bonitinho, cheiroso. Você entra no banheiro, parece que é uma coisa ali, parece que até a Dilma que vai usar, de tão limpo que está. Ou seja, por que esse prazer de servir? A igreja é lugar de servir. Por isso, se você, meu querido, Deus quer usar a sua vida. Muitas vezes você diz assim: mas pastor, eu não tenho tanta coisa. Sempre, Marta, ela foi tão coerente sempre. Ela amava Jesus, Jesus amava. Marta, ela sempre procurava mostrar o amor através dos trabalhos das suas mãos. A igreja é esse lugar onde os irmãos servem a Jesus e aos irmãos. Há muitos que gostam de servir só a Jesus, mas não querem servir os irmãos. A igreja é esse lugar daqueles que são capazes de lavar os pés dos irmãos, de aliviar a dor dos irmãos, de beijar os irmãos, de acolher os irmãos. A igreja só é digna realmente de ser igreja quando imita a vida daquele que deu a vida pela igreja. Na igreja o maior é aquele que serve. A igreja é aquele lugar onde os irmãos levam as cargas uns dos outros. É esse lugar onde os aflitos recebem o consolo, onde os feridos são curados, onde os rejeitados são aceitos, onde os famintos são alimentados, onde existe a encarnação da misericórdia. A igreja é o lugar de servir. Fique de pé de novo aí. Fala para o seu irmão: meu irmão, eu preciso de um abraço. Um homem deu um abraço num homem, uma mulher deu um abraço numa mulher, ninguém vai abraçar a mulher do outro. Nós precisamos abraçar sua esposa. A igreja é esse lugar. A igreja é esse lugar. A igreja não é aquele lugar assim, tão frio, de religião. Vamos assentar, irmãos. Sabe, igreja é isto. A igreja é um lugar das pessoas prontas para servir. Sabe, é isso que é bonito na vida. Uma das belezas que eu vejo tão gloriosa aqui na igreja da Lagoinha, é essa disposição dos irmãos em servir. Ou seja, irmãos assim prontos para servir. Irmãos estão aí dizendo: ó, conte comigo, conte comigo. Em quinto lugar, a igreja é o lugar dos que consagram o melhor que tem a Jesus. A igreja é o lugar dos que consagram o melhor que tem a Jesus. Vamos falar? A igreja é o lugar que consagra o melhor que tem a Jesus. Maria tinha esse perfume, que custava 300 denários. Quem tem um perfume desse valor, com certeza tem alguns outros frascos de perfumes
lá do Paraguai, daquela época de apenas, que você pode comprar ali no Shopping Oi por 2 denários. Ela tinha que fazer uma escolha. Jesus estava ali. Ela podia dar aquele perfume de nada, mas já era alguma coisa. Mas ela trouxe o melhor. Ela trouxe o melhor. Ela trouxe o melhor. Ela não reteve nada, ela quebrou o vaso. A casa se encheu com perfume. Sabe, assim também a sua casa é cheia desse perfume da sua devoção ao Senhor. E o que ela faz? Diz o texto que ela unge. Ela unge os pés do Senhor. E é tão interessante que, pelo menos 3 vezes, nós vamos encontrar Maria sempre aos pés de Jesus. Ela esteve aos pés do Senhor aprendendo. No capítulo 11 de João, ela está aos pés do Senhor chorando por causa do seu irmão. E ela está aos pés do Senhor agradecendo. Quando ela derrama esse perfume, e ela faz algo. Ela enxuga os pés do Senhor com seus cabelos. A igreja é esse lugar dos que consagram o melhor que tem a Jesus. Mas a coisa mais linda é que a igreja é o lugar da presença de Jesus. Quando você lê o texto aqui, 6 dias depois foi Jesus. A igreja é o lugar da presença do Senhor. A pessoa mais importante, a presença mais importante da igreja é Jesus. A igreja só existe quando Jesus está presente. Porque se Jesus não estiver presente, é um clube, é um Rotary da vida, é um Lions. Lá eles também têm fraternidade, têm festa, faz isso. Mas a igreja é diferente. A igreja é aquele lugar de descanso, do alívio para aqueles que estão aflitos. A diferença da igreja é esta. É o lugar da presença de Jesus. Jesus está presente. Em último lugar, a igreja é o lugar de descanso e alívio. O texto diz que Jesus foi para Betânia, depois de tanta atividade. Era um intervalo bem pequenininho entre seu ministério e o Calvário. E diz aqui o texto que Jesus estava, em Marcos 14, Jesus estava reclinado à mesa. O único lugar que você vê Jesus descansando foi nesse local. Jesus estava reclinado à mesa. Isso significa o quê? Um lugar de descanso, de alívio. Jesus cansava também. E ele experimentou ali descanso. Sabe, a igreja é esse lugar de descanso para aqueles que estão aflitos. A igreja é isso. É esse retrato. E queremos viver. Não importa a visão que Deus tem nos dado. É de sermos uma igreja grande. Não para engordarmos qualquer tipo de vaidade. Grande porque queremos servir. Mas tão pequenininha para poder se importar com cada membro. Aqui em Lagoinha você só não é cuidado se você não deixar ser cuidado. Porque através das células queremos cuidar de você. Através dos ministérios queremos cuidar de você. Queremos ver você resplandecendo, mostrando a glória de Deus o Pai. É este o retrato. Então vamos ficar em pé agora. Dê a Bíblia, dê a mão para o seu irmão, põe sua Bíblia no banco, olhe para mim. Vamos repetir esses 7 pontos que você precisa guardar. Essa é a família de Deus. Esse é um lugar de comunhão, de vida, onde Deus tem ordenado a sua bênção e a vida a sua bênção para sempre. Não se afaste, meu querido. Não se afaste como Demas, diz a palavra, que Demas se afastou amando o presente século. Não fique ausente
como Tomé. Não fique ausente como Tomé. Pelo contrário, caminhe conosco, até entrarmos juntos em Sião. Ninguém, mas ninguém deve ficar de fora. Vamos falar juntos? A igreja é o lugar dos que morrem e ressuscitam. Segundo, a igreja o lugar dos que são curados. Terceiro, a igreja... Quatro, a igreja é o lugar. Ô filho, a igreja é o lugar que perdoa as pessoas. Era tudo que ele não queria fazer. Ele me disse, pastor, até trocou o computador ontem para não dar problema. Mas vamos falar então? Vamos começar tudo de novo, hein? Aperte a mão do seu irmão aí, vamos falar? A igreja é o lugar de pecado. Não, é o número 1, é o número 1. Não briga não, olha, isso, vamos falar juntos? A igreja é o lugar dos que morrem e ressuscitam. 2, a igreja é o lugar dos que são curados. Terceiro, a igreja é o lugar de pecadores não transformados. 4, a igreja é um lugar de pessoas prontas para servir. Quinto, a igreja é um lugar dos que consagram o melhor que tem. Sexto, a igreja é o lugar da presença de Jesus. Sétimo, a igreja é lugar de descanso e alívio. Enquanto você segura a mão do seu irmão, debaixo dos céus, a paixão de Jesus é a igreja, é a noiva. Alguns falam assim, a minha igreja é melhor do que a outra. A noiva de Jesus é uma só. Jesus Cristo não tem duas noivas. A noiva dele é uma só. Nós aqui em Lagoinha somos uma igreja inclusivista. Não somos uma igreja exclusivista. Ou seja, quem diz quem é meu irmão, não sou eu. Quem diz que é meu irmão, é o meu pai. Se o meu pai diz que aquele ali é meu irmão, ele é meu irmão. Ele pode ter doutrinas diferentes das nossas. Ele pode ter coreografia diferente. Ele pode até falar bem, a minha igreja não tem bateria. Não importa não ter bateria na igreja, mas importa que somos um irmão. Por isso, nesta hora, eu queria que mais uma vez você, querido, pudesse lembrar onde você estaria, como você estaria, se você não fosse parte da igreja. Aí você diz assim, mas pastor, nós já estamos chegando a 51 mil membros, as pessoas nem sabem que eu existo. Sabe sim, querido. Sabe, o Senhor sabe. Esse irmão que está aí ao seu lado tirou seu retrato agora. Ele nunca vai esquecer de você. Levante a mão do seu irmão e nós vamos cantar uma verdade. Que queremos viver assim. Queremos trazer o nosso melhor. Queremos ter esse testemunho que Ele nos libertou e nos salvou. Queremos servir, queremos amar, queremos viver. Por isso nós vamos orar cantando, deixando o nosso coração experimentar. Somos uma família e queremos viver sem qualquer falsidade. Esse irmão que está ao seu lado, você pode dizer, meu irmão, me ajude, conte comigo. Ou seja, queremos viver assim, queremos viver como uma família, porque a igreja é família de Deus, e nós vamos proclamar essa verdade. Recebi um novo Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, transformado, coração que é inspirado por Jesus. Olhe para o seu irmão, diga isso. O fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor. Diga pro seu irmão: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és